Alô, alô, ouvintes do Poema Podcast, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Nave Louca mais uma vez. Aqui quem fala é Júlia Rodrigues. Eu estava sumida do quadro Minuto Poema e volto nessa edição com muita alegria para falar mais um pouquinho sobre a obra do poeta piauiense Torquato Neto. Bom, para quem não sabe, a gente já comentou a obra do Torquato Neto na edição de março de 2021, faz pouco tempo, aqui no podcast. Recomendo fortemente para quem se interessa pela obra desse poeta ligado à Tropicália, à poesia marginal e aos movimentos de contracultura, né, do Brasil dos anos 70. Gosto particularmente desse poema que vou ler aqui agora. A gente, quando vai montar uns episódios aqui no poema, a gente sempre faz escolhas, acaba deixando outros de fora. E eu uso o espaço do minuto também para comentar alguns poemas que gosto bastante, que acabaram não sendo classificados para a conversa dos episódios quinzenais, mas que também acredito que são bons geradores de conversa e sobre os quais eu acabo inevitavelmente também refletindo. Bom, eu vou ler um poema sem título do Torquato Neto, às vezes aparece referenciado como Pacato Cidadão, e a referência que eu tenho de publicação é na célebre antologia 26 Poetas Hoje, de Heloísa Buarque de Holanda, de 1975. Era um pacato cidadão de roupa clara. Seu terno, sua gravata lhe caíam bem. Seu nome, que eu me lembre, era Ezequias, casado, vacinado e sem ninguém. Brasileiro e eleitor, seu Ezequias, reservista de terceira e com família, 3 filhos, prestações em alguns livros, enciclopédias e biografias. Era um pacato cidadão de roupa clara. Era um homem de bem que eu conhecia. Cumpria seus deveres, trabalhava, chegava cedo, e em casa de madrugada, lutando pelo pão de cada dia. Era um pacato cidadão de roupa clara, e todo dia passava e me dizia que o mundo estava andando muito mal. E eu perguntava por que eu perguntava. Seu Ezequias nunca me explicava. Apenas repetia, lá dentro do seu puro tropical, esse mundo vai seguindo muito mal. Esse mundo, meu filho, vai seguindo muito mal. Ai, seu Ezequias, que pena, que desastre, que tragédia, que coisa aconteceu naquele dia. Seu Ezequias, ai, seu Ezequias, saiu do emprego e foi tomar cachaça. E apenas de manhã voltou para casa, batendo na mulher, xingando os filhos. Seu Ezequias, ai, seu Ezequias, era um pacato cidadão de roupa clara. Era um homem de bem que eu conhecia, e agora é a vergonha da família. Bom, existem várias coisas que me atraem nesse poema, né? Eu gosto bastante do ritmo dele, que lembra muito uma cantiga popular. É um poema que funciona muito bem em voz alta e se sustenta muito na sonoridade que constrói. Tem esse esquema de rimas regular, exceto por uma zona no meio do poema que repete a mesma rima algumas vezes, que é no o puro tropical, o mundo vai seguindo muito mal, o mundo vai seguindo muito mal. Exceto por esse fragmento, né, as rimas elas são alternadas a cada 2 versos, no esquema que a gente chama de AB. Isso cria uma certa monotonia até, né, como se a gente já espera qual vai ser a próxima rima, né, onde a rima vai estar. E esse recurso é muito interessante num poema que é sobre rotina, que é sobre repetição, que é sobre a exaustão, né, do nosso cotidiano e de como que ele pode ser violento nessa própria permanência, né? E claro, gosto muito de como o personagem do Ezequias é caracterizado. Raramente a gente fala em caracterização de personagem em poesia, né? São termos e estudos muito mais voltados para a prosa. Mas a poesia também tem lá seus personagens marcantes e acho que é o caso aqui também do Ezequias dentro da obra do Torquato Neto. Bom, ele é quase que um homem sem identidade, né? Porque o que está caracterizando esse personagem, principalmente na primeira parte do poema, e que está marcando também muito a autoimagem do Ezequias, né? São coisas
que não são nada individualizantes, né? Pelo contrário, ter um emprego ou ter uma família, ser vacinado, ser um cidadão, né? São coisas muito genéricas, né? Que não são capazes de pintar um rosto muito específico para esse Ezequias, né? Na primeira parte do poema, o poeta até diz, né, seu nome que eu me lembre, quase como se não tivesse nem certeza do nome próprio, né? Poderia até ser outro, porque são muitos Ezequias, né? São muitos cidadãos que se caracterizam, né, por esses aspectos, né? A roupa do Ezequias é o terno, né, que é a roupa mais generalizante, né, que mais padroniza os homens no mundo todo. E o fato também de ser um reservista, né, também já colocando ele numa espécie de exército e de massa mesmo, social. Os livros do Ezequias também são chatos, digamos assim, né, são enciclopédias e biografias, não tem poesia, não tem literatura, não tem muito espaço mesmo para a imaginação dentro dessa vida burocrática, né? Bom, a gente tem nessa primeira parte do poema esse retrato bastante generalizante desse homem comum, e no meio do poema o poeta aparece, né? O poeta dialoga diretamente com o Ezequias e aparece como uma figura que tenta perturbar um pouco a certeza desse personagem, né? Ele todo dia repete, o Ezequias, né, que o mundo anda muito mal, e o poeta pergunta por quê, né? Por que o mundo anda muito mal? E Ezequias nunca explicava e só repetia. Isso também é um jeito bastante sutil de dizer, né, que o Ezequias não tinha uma explicação, provavelmente não saberia explicar mesmo, e que apenas repetia isso mecanicamente, né, de um jeito um pouco passivo mesmo, né, sem contestar de onde que está vindo essa certeza tão grande de que o mundo anda mal. E no fim do poema, né, a gente vê que o Ezequias desmorona de uma maneira completa, né, e entra num episódio, né, de violência brutal contra sua esposa, sua família, e junto com o personagem desmorona também a sua reputação de homem de bem, de cidadão pacato, que passa a ser a vergonha da família. Isso leva a gente de volta, né, pro miolo do poema, em que essa crise começa a, a se instaurar no personagem, que essa constatação de que o mundo vai mal, ela vira uma repetição, né, constante. E o Ezequias não consegue responder a isso de uma maneira que inclua também uma crise pessoal, né? Sempre pensando que a crise está cercando ele, que o mundo é que vai mal, e não que alguma coisa na sua própria individualidade possa ir mal, né? E é um sujeito que está tão caracterizado por esses aspectos, né, de ser um cidadão, de ser eleitor, de ser patriarca e trabalhador, que não consegue, né, desmontar um pouco rever um pouco, né, esses adjetivos, essas características, para poder se refazer, né? Um personagem ele não consegue se reinventar. Isso é algo muito frequente na poesia do Torquato Neto, né? A valorização que ele dá a essa capacidade de se reinventar, de não ter certezas definidas, né? O poema talvez mais conhecido do Torquato Neto seja o Cogito, que elogia justamente essa pluralidade e a contradição que nós seres humanos todos passamos, né? O seu Ezequias ele não tem contradição, ele é apenas isso, apenas um cidadão, apenas um homem de bem, apenas a pessoa que segue rigorosamente esse código social e moral. E quando essas certezas começam a ser um pouco sacudidas, né, ele desmorona inteiro, né, porque ele não consegue pensar em si mesmo de uma outra forma que não essa que o caracterizava no começo. E
por mais que a gente veja uma ruptura clara, né, entre o Ezequias e o poeta, né, o poeta como alguém que contesta, né, que observa e que satiriza um pouco esse personagem, né, do homem comum, ao mesmo tempo me parece também que o Torquato Neto faz uma caricatura até equilibrada do Ezequias, né, que tem um desejo de entender esse cidadão comum e como que essa crise ela começa. Não me parece só um poema sobre o cidadão, mas sobre cidadania. Não me parece só um poema sobre um homem que desmorona, mas sobre essa sociedade que massacra essas pessoas comuns. Né? E é um poema, afinal de contas, que se debruça sobre um Ezequias, né? Sobre o homem que é a vergonha da família. Né? Não é um poema sobre os jovens da família do Ezequias ou um poema sobre os rebeldes da família do Ezequias. É um poema sobre o Ezequias. Né? E então eu acho que tem um certo olhar bem atento do poeta, né, que não subestima a crise que esse Ezequias atravessa. E algo que sempre me atrai muito ao poema é a metade do poema que eu tinha dito anteriormente, né, que quebra até um pouco o esquema de rimas, porque a gente tem aqui 3 versos que estão juntos se repetindo, e nas demais partes do poema a gente tem quase que sem perturbação, né, o esquema de rimas alternadas. Aqui não, né, a gente tem Ezequias apenas repetia lá dentro do seu puro tropical, esse mundo vai seguindo muito mal, esse mundo, meu filho, vai seguindo muito mal. E tem uma ruptura aqui que chama a atenção pra gente, porque ela marca a própria ruptura e a transição do personagem Ezequias, e me parece também algo muito misterioso, né? Que o Ezequias repita algo de dentro do seu puro tropical. Né? O que é esse dentro do seu puro tropical? Tropical é uma palavra muito importante, né, para os poetas da época. O Torquato Neto hoje é considerado um personagem essencial da Tropicália, né? E pensar-se como tropical e pensar um Brasil tropical eram adjetivos muito positivos dentro desse contexto, né, de produção artística. Então dizer que o Ezequias também tem um puro tropical, né, parece que é algo bastante ambíguo, né, que tem relação também com essa potência desse sujeito, né, para ser uma outra coisa, né? Porque de alguma forma o seu Ezequias ele também se rebela, né? E ele também, mas ele se rebela de uma maneira trágica, né? E desastrosa, porque volta, né, a sua raiva e a sua indignação contra pessoas que não mereciam, né, ser alvo dessa indignação. Mas parece que de dentro desse sujeito que era tão pacato, né, existe esse puro tropical, existe uma sensibilidade com a qual o poeta tenta dialogar e tenta trazer à tona, né, mas infelizmente não consegue. Mas acho que por todos esses fatores tem uma certa tensão com esse personagem que não me parece apenas satírica, mas também séria, né, duplamente trágica e cômica, e que torna esse poema muito especial para pensar sobre as diferenças, né, e com quem a gente ainda esbarra bastante por aí. Bom, hoje eu fico por aqui, era basicamente isso que eu queria falar sobre o poema. Espero que vocês tenham gostado. Comentem nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook somos Poema Podcast. Fica o convite também para que vocês escutem os episódios sobre o Torquato Neto, os episódios inteiros, e que a gente também possa continuar essas conversas e diálogos sobre poesia. Foi um prazer estar aqui. Um abraço grande para todo mundo e até a próxima.